Olá pessoal, aqui quem tá falando é Ju Freire do canal Mística Flor. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações, isso é muito importante. Deixa aquele like, né? Dê o seu joinha aqui no vídeo, afinal de contas, essa interação que vocês estão tendo com o nosso canal e com os nossos vídeos ajuda o nosso canal a crescer, me ajuda a compreender que eu estou produzindo conteúdos relevantes para vocês, que vocês estão curtindo os vídeos que eu estou produzindo e assim eu ficarei mais motivada a produzir novos conteúdos para vocês, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dos animais no baralho cigano, tá? Esse tema é tema de um mini curso que eu ministro, que inclusive está começando dia 25 de julho, agora no sábado, as aulas são gravadas. Nesse mini curso nós abordamos o comportamento dos animais, nós falamos sobre a parte ecológica, sobre evolução, sobre como esse animal está inserido na cultura popular, como é que as pessoas enxergam esses animais, os mitos associados a esses animais. Então é um curso imperdível, com um valor incrível, que cabe no seu bolso. Aqui no meu Instagram tem maiores informações de como você se inscreve, de como você participa, falando sobre valores. Então não perca, porque vale super a pena, tá bom? No vídeo de hoje, então, falaremos sobre esse comportamento. Afinal de contas, para quem não sabe, eu sou licenciada em ciências biológicas e atuo na minha área. Então, hoje eu trabalho com educação ambiental, mas trabalho também com ciências e biologia e estou finalizando a minha especialização em ensino de ciências e biologia. Estou entregando a minha documentação final para eu receber o meu título, né? Já concluí a minha especialização, agora estou entregando minha documentação, sofrida que foi, mas, né, firmes e fortes nessa luta. Carta do chicote, ó, empenho, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre esses animais e vou trazer um pouquinho do meu olhar, né, dentro da minha área e dentro do baralho cigano. Lembrando que aqui nós temos, né, duas escolas que estudam baralho cigano. Então, nós temos a escola europeia, a escola brasileira. Lá na Europa, lá fora do Brasil, o baralho cigano não é conhecido como baralho cigano, é conhecido como Petit Lenormand. Baralho cigano é aqui para nós, que temos uma espiritualidade elevada, não que os outros povos não tenham, né? Mas que nós somos ricos nas nossas crenças, na nossa cultura, temos uma religião genuinamente brasileira, que é a Umbanda, e que acabou favorecendo a disseminação desse baralho, desse oráculo, tá? Tô me referindo a isso, tá, gente? Por favor, não confundam o que eu falo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses animais, tá bom? Vou começar falando para vocês sobre um animal que eu gosto bastante, que é esse animal aqui, o urso. O urso é um animal forte, grande, empoderado, que tradicionalmente ele traz alguns simbolismos, né? Como inveja, olho grande, olho gordo, falso amigo, né? Tem várias características. Mas o urso, ele é um animal de empoderamento, para mim, tá, gente? Tô falando da minha visão. Para mim, ele traz esse empoderamento, ele fala da força, ele fala de proteção, ele fala de acolhimento. Claro que ele tem, a gente trabalha, pelo menos aqui na escola brasileira, né? E para quem trabalha com baralho cigano terapêutico, que também é o meu caso, a gente vê as polaridades nas cartas, algumas combinações vão intensificar uma polaridade negativa, uma polaridade negativa. Então, nós temos esses polos, positivo e negativo, que também vão agregar a nossa leitura e que também vão trazer uma amplitude de significados, tá? Então, essa carta do urso, eu vejo esse poder, né? O urso é um animal que ele é grande, ele é forte, ele é extremamente territorialista, então ele é dono do seu espaço, ele é dono das suas vontades, ele não sucumbe às vontades de ninguém, né? Então, isso já é uma característica importante para essa carta. Outra coisa muito interessante desses animais é que o urso, ele, né? E aí tem alguns biólogos que dizem que sim, outros dizem que não. Eu vou na linha dos que dizem que não, tá? Mas isso também tem alguns embates. Que o urso é um animal que hiberna, né? Muitas espécies não hibernam. Para muitos biólogos, o urso não hiberna, porque se entende por hibernação um comportamento de
quase inativação do metabolismo. O metabolismo cai drasticamente, o batimento cardíaco cai, ou seja, a circulação sanguínea começa a ficar desacelerada, respiração desacelerada, os sinais vitais vão caindo, né? E esse animal, ele tá letárgico, ele não tem a reação a um estímulo externo, por exemplo. E os ursos, quando estão no seu estado de letargia, de sonolência, né, de sono profundo, eles podem sim reagir a estímulo barulho, a predador, né? Difícil ter, mas enfim, é uma possível ameaça que possa estar acometendo esse animal. Diferentemente da carta da serpente, olha aí, né? Porque essa carta aqui, uma serpente em termos de hibernação, serpentes que vivem em ambientes frios, né? Geralmente elas procuram tocas para se esconder, né? Elas entram em túneis, tocas para fugir do frio, porque são animais de sangue frio que precisam de fatores externos para que o seu metabolismo possa se acelerar e as suas funções vitais e metabólicas possam acontecer em homeostasia, né? Que fatores externos são esses? Luz do sol. Então, nosso astro-rei, dando aí fótons, liberando energia, liberando calor, para que esses animais possam, assim, realizar as suas funções, diferentemente do urso. Então, uma serpente que está no estado letárgico, se você cutucar ela, ela não vai reagir, ela está letárgica, tá? Algumas pessoas em laboratórios têm algumas técnicas, né, para você estudar às vezes, e tem uma técnica que você faz de congelamento, né, que é para esse animal desacelerar um pouco o metabolismo e assim você possa, e aí eles entram nesse estado de hibernação, e assim você possa estudar ou fazer alguma coisa, enfim, que tenha que ser feita, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês? Então, que esse estado de hibernação do urso, né, na verdade é um isolamento que a gente acaba transpassando para a carta, que fala desse momento da gente querer estar sozinho, mas é um sozinho, não é um sozinho igual a torre, que você tá solo, olhando as coisas, analisando, refletindo, não. É um sozinho deprimido, né? É um sozinho recluso do mundo. Tá? É um sozinho sem querer contato humano, sem querer ninguém. Até porque os ursos são individualistas. Já passando para minha amiga serpente, que é uma carta incrível, e aí, né, simbolismo tradicional, inveja, fofoca, intriga. Saindo um pouco desse polo tradicional, né, como que eu enxergo essa carta? As serpentes são animais que trocam de pele, né, fazem uma equidise, ou seja, essa pele sai do seu corpo para poder, assim, elas conseguirem crescer e se locomover em harmonia, consigam realizar as suas funções de sobrevivência, né? Reproduzir e sobreviver, que são os princípios básicos da natureza, né? Dos animais, tá? Como um todo. Então, essas serpentes, elas acabam trazendo pra gente um comportamento de transmutação. Então, o que é você deixar a sua pele para trás? O que é você se desfazer das suas couraças, daquilo que te transforma, o que você traz aqui, né? Não chega a ser uma máscara como uma raposa, por exemplo, mas o que você carrega que acaba impedindo a tua evolução, o teu crescimento, o que você precisa desfazer, quais são as tuas crenças limitantes, né? Então, o que você precisa realmente tirar para você poder crescer, tá? Outra característica importante dessa carta é que eu vejo também essa carta, assim como alguns autores que trabalham com a escola brasileira e que trazem essa visão terapêutica, a carta da cobra como energia sexual, tá? Não associada, não por conta de Kundalini, porque aí pra mim Kundalini não é energia sexual. Kundalini pra mim tá relacionada à energia dos chakras em alinho, em harmonia, em equilíbrio, e a energia sexual em equilíbrio é um dos meios para você fazer essa subida da serpente, né? E aí a gente já vai para uma vertente relacionada ao Tantra também. Mas não é o foco do nosso vídeo de hoje, tá? Então, o que eu vejo nessa carta é uma carta que fala do empoderamento. Eu vejo o arquétipo da mulher aqui, da mulher serpente, aquela mulher empoderada, que vai à luta, que é dona de si e que não abaixa a cabeça para ninguém, e que é uma mulher ousada, sensual, sabe? Aquela mulher que chega e para o trânsito. E eu não tô falando de beleza exterior, não. Eu tô falando, de autoafirmação, de autoestima, de empoderamento, tá? Outra cartinha que me deixa, assim, muito, muito animada quando eu falo é essa carta aqui, olha. Eu tô falando só das polêmicas, né, primeiro. Essa carta aqui dos ratos,
Porque os ratos, né, eles têm uma associação muito negativa na sociedade humana, em todas as civilizações. Os ratos, por séculos, transmitiram a peste bubônica. Hoje, a gente tem novos relatos de peste bubônica sendo transmitida também por outros animais, mas durante anos, esses animais aqui, né, dizimaram, por conta da Yersinia pestis, esses animais acabaram sendo responsáveis pela dizimação, nem sei se essa palavra existe, né, mas por dizimar milhares e milhares de pessoas. Mais de 1/3 da população europeia veio a óbito, né? Então, é um peso muito grande sobre essa carta. E no curso de baralho cigano animal, não vou me aprofundar muito, porque é uma das cartas que eu mais amo falar. Não vou me aprofundar muito, mas no curso de baralho cigano animal eu me aprofundo bastante sobre tudo isso que a gente começou a conversar aqui. Então, se você tiver interesse, vou fazer um marketing de novo, tá? Aqui no Instagram tem as informações de como você se inscreve, de como você participa. As aulas cabem no bolso, você pode escolher a aula que você quer fazer sobre o bicho que você quer estudar, tá? Então, esses animais, eles são animais extremamente sofridos por conta do homem, tá? Na minha visão. Mas também são animais que tiveram um sucesso evolutivo muito grande, né? Os ratos, eles se proliferaram. Gente, hoje eu tô uma beleza falando, né? Mas eles se espalharam pelo mundo inteiro. Então, o sucesso evolutivo que eles tiveram foram muito alto. E tudo por nossa culpa. A gente acumula comida, a gente descarta muito lixo, cria ambientes ideais para esses animais se desenvolverem. Então, a gente acaba contribuindo com a sujeira, com o nosso lixo, para que esses animais se desenvolvam e acabem contaminando a gente, tá? Então, por que eu falo isso? E eu falo isso sempre nos cursos. Porque a degradação ambiental que os seres humanos vêm fazendo em relação ao meio ambiente, aos animais, está cada vez nos aproximando. Tá aí o coronavírus que não me deixa mentir, né? Então, cada vez mais aproxima a gente de coisas que a gente nem deveria ter contato, porque estaria intocado numa natureza que a gente não teria acesso, tá? Mas, infelizmente, a degradação humana acontece em larga escala, exploração de bens, busca de poder, tá bom? Mas, o que eu vejo nessa carta? Para mim, a palavra-chave aqui é sobrevivência. Aprender a sobreviver diante todas as situações que a vida vai te falar. Porque, tradicionalmente, essa carta fala de desgaste, de perda, de roubos, né? Fala de você estar sofrendo vampirismo, né? Essa perda de energia, muitas vezes, oriunda de outras pessoas. Mas essa carta fala muito da sobrevivência. Os ratos, eles sobrevivem em qualquer ambiente. Eles sobrevivem com pouco, com básico. E agora, durante a pandemia de coronavírus, da Covid-19, o que aconteceu? Um comportamento, eles são animais ferais, e um comportamento, né, isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Depois eu posso até deixar o link da matéria aqui. Os ratos, eles começaram a competir por comida e se afastar cada vez mais das suas tocas para se alimentar, porque os restaurantes fechados não estavam liberando restos de comida para eles se alimentarem. Eles passaram, inclusive, a ter um hábito de se alimentar de outros ratos, ou seja, de serem canibais. Então, para vocês verem como eles se adaptam, como eles sobrevivem diante de todas as intempéries que a vida vai apresentando. E eu acho que isso, para a gente aprender na nossa vida e com essa carta, é essencial, tá? Outra carta que eu vou falar aqui hoje para vocês é a carta da raposa. Hoje eu falei só das polêmicas, tá? Porque são as cartas que as pessoas me perguntam mais, qual é a minha visão, o que eu vejo, o que eu acho, né? Como eu enxergo essa carta. Raposa, aquele animal fofinho, que é muito esperto, é um animal extremamente oportunista na natureza. Então, eles se alimentam de qualquer coisa que tiver oportunidade. Então, se tiver um animal morto, eles vão comer. Se tiver que caçar, eles vão caçar. Mas a caça deles também nunca mais do que eles precisam. É sempre aquele animal, muitas vezes pequeno, eles se alimentam, tá? Muitas pessoas associam essa carta a um animal individualista, mas muitas raposas vivem em grupos. Tem uma convivência social muito bem organizada, muito bem desenvolvida. São animais que cuidam muito bem dos seus filhotes, inclusive nessa organização social, né? Onde as fêmeas cuidam dos filhotes e alguns machos também participam desse cuidado. O macho, inclusive, da raposa participa do cuidado dos filhotes. Então, é muito bacana esse comportamento. E é uma carta que me fala
de observação, né? De observação e de aproveitar as oportunidades. Porque, amor, se a oportunidade está batendo na sua porta e você não agarrar essa oportunidade agora, pode ser que ela não se apresente mais para você. Então, é bom você ser oportunista. E ser oportunista não quer dizer que você é uma pessoa ruim, não, pelo contrário. Você aceita as oportunidades que a vida vai te dando. Eu, dentro da cartomancia, tudo que é oportunidade que está aparecendo para mim, eu tô pegando. Eu estou sendo raposa. Porque eu quero essas oportunidades. E se eu quero essas oportunidades, eu preciso aceitar e eu preciso agir com essa oportunidade, né? Preciso reverter essa oportunidade ao meu favor, tá? Outra cartinha que eu vou falar hoje para vocês é a carta da cegonha. Cartinha linda que eu adoro. É uma carta que ela me traz a sensação de família. Esses animais são extremamente familiares. São animais que cuidam dos seus idosos, que cuidam dos seus filhotes, né? Mas elas têm a tendência a migrar, então é uma ave migratória. Então esse comportamento de migrar me traz um comportamento, né, do animal para a carta, comportamento do ir e vir. Eu vou, mas eu volto. Ou no relacionamento ele foi, mas ele volta, tá? Outro comportamento que essa carta me fala, relacionamentos que vão e vêm. Sabe aquelas pessoas que terminam toda hora o relacionamento? É essa carta aqui, muitas vezes, que me fala isso, tá? Mas é uma carta que tem esse cuidado, que tem esse carinho. Eu enxergo muito o cuidado familiar nessa carta, tá? Pra minha família, no baralho cigano, ela aparece na carta da árvore, né? Nesses laços de ancestralidade. E aparece também na carta dos lírios. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho a tendência a enxergar algumas cartas na visão da escola europeia. Então, os lírios acabam trazendo esse contexto de família para mim, comprovadamente. Já tentei mudar e migrar, mas é como essa carta se apresenta. E se isso acontece com vocês, respeitem a forma como essa carta vai falar com vocês, tá? É isso. Tem que respeitar. Agora, a orientação que eu sempre dou, escolha uma escola para vocês estudarem, para vocês iniciarem. Depois, avança, compra livro, lê, estuda. Aqui no canal eu já fiz vídeo indicando livros para quem está começando. Aqui em casa eu tenho bastante livros sobre baralho cigano, tem uns que eu amo de paixão, tem outros que nem tanto. Mas como nós estamos nessa área, como nós queremos nos aprofundar, eu acho super válido você comprar livro, estudar, ler a visão daquele autor. De repente, aquele autor vai te trazer uma visão. Eu acabei de fazer o curso recentemente da Jornada de Baralho Cigano com a Michele dos Anjos, do canal Mistura de Luz, que é um curso super bacana, né? Foi um curso rápido, foi um curso gratuito, que ela deu, que ela liberou uma oportunidade imperdível. Inclusive, eu divulguei esse curso para os meus alunos. Michele, beijo para você. E ela tem uma visão que me impactou, que eu gostei bastante. Então, eu trouxe isso também para minha vivência, porque eu acho que enquanto a gente está numa área, a gente tem que agregar. E aí eu vou falar um pouco da minha área científica. No meio acadêmico, né, quando nós escrevemos um artigo, quando nós participamos de um congresso, quando nós participamos de um simpósio, nós estamos prestigiando o trabalho de outros colegas e nós estamos aprendendo com os outros colegas, né? Eu tô escrevendo agora, se Deus quiser, vou iniciar, né? O meu tema do meu TCC na especialização, eu tô pretendendo publicar em revista, porque eu quero compartilhar com os meus colegas o meu conhecimento, porque às vezes o que eu sei vai ajudar o colega. E é basicamente isso. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais a gente não sabe, mais a gente precisa aprender e mais essa troca, essa interação é importante para que a gente cresça, evolua e aprenda e se desenvolva, tá? Eu sou suspeita para falar em conhecimento porque eu valorizo muito o conhecimento, eu valorizo muito o estudo e eu valorizo muito a leitura. Então, se vocês tiverem oportunidade de fazerem cursos, e outra coisa importante, não façam curso só com uma pessoa. Procurem outras pessoas que vão ter outras visões, que vão agregar. Eu fiz um curso com a Carla Souza, eu fiz um curso com a Tânia Durão, que é uma autora que eu amo de paixão, uma amiga maravilhosa, uma pessoa super especial na minha vida. Então, eu acho que vale a pena, agrega. E, gente, o conhecimento do outro acrescenta muito no nosso conhecimento, tá? Outra cartinha que nós vamos falar é a carta dos pássaros, né? Essa carta aqui, ela me traz a sensação de amor, de companheirismo, né? De querer o bem para o outro. Eu tô no relacionamento, e aí eu vou falar do comportamento das aves, a maioria dos passarinhos, né? Porque aqui, no curso de baralho cigano, eu falo isso, né?
nós estamos falando de duas aves, mas essa não é passarinho, essas são, né? E aí no curso eu explico um pouco sobre isso. E aqui nós estamos falando de dois passarinhos, né, de uma carta que fala da união, porque a maioria dos pássaros são monogâmicos, vivem com os seus parceiros até o final das suas vidas. São raras as exceções, poucas exceções de pássaros que, né, dependendo também da condição ambiental, tudo isso eu converso no curso, gente. Então vai lá no meu Instagram, ó, de novo aqui, vai lá no Instagram para buscar informações e participar dessa aula. Então, essa carta, ela me fala do companheirismo, né? Aquele amor que a gente tem, que a gente ama, mas a gente liberta. Então, vamos ter um exemplo aqui que eu adoro nessa carta, um casamento para dar certo. Não tem que ter aprisionamento, não tem que ter ninguém passando por cima de ninguém, ou ninguém passando por cima dos ideais do outro, né? É crescer junto, é se expandir junto, é construir o ninho junto para criar o seu filhote, para criar os seus projetos, para fazer a sua vida acontecer. E essa carta traz muito essa possibilidade, tá bom? A carta dos nossos amigos, cãezinhos, amados, queridos. É uma carta que fala de companheirismo, de fidelidade. E aí, quando nós vamos estudar o contexto dessa carta, nós vemos que os cães, eles foram os primeiros animais a serem domesticados pelo homem, tá? Porque se tem a ideia, né? Se tinha a ideia lá atrás, aí eu não vou saber falar a data para vocês, que eu não sou boa com datas, não sou boa com números, tá? Tem número, eu já me crio um bloqueio. Então, é uma carta que ela vem falar, né? Vou falar desse comportamento do cachorro e do homem, né? Dessa interação homem-cachorro. Então, esses homens mais primitivos, eles perceberam que ter um cachorro do lado ajudava a afugentar outros animais, ajudava a afugentar e a proteger o seu território, o seu espaço, naquele período em que eles estavam, né? Apesar de serem nômades. Então, foi um dos primeiros animais a terem essa interação social com os seres humanos. E eles, quando realizavam suas tarefas, eles recebiam recompensas, alimento. Então, eles foram percebendo que isso foi sendo bom. E aí, ao longo do tempo, foi se mexendo na genética, foi se criando espécies, foram se criando raças específicas, né, para pastoreio, para caça, para cuidar. Então, o cachorro traz essa questão do cuidado também, da proteção. É uma carta super interessante. É uma das cartas mais doces do baralho cigano, né? O cachorro tem a pureza. E eu vejo a pureza do cachorro tão grande quanto a pureza de uma criança, tá? Outra carta, né? Nós ainda temos mais uma. É a carta dos peixes. Né? Os peixes são animais que falam de profundidade, a maioria são coletivos, nadam em cardume, então traz a quantidade muito, né? A fartura, a prosperidade. Nós temos algumas associações mitológicas em relação aos peixes, temos a associação do milagre da multiplicação de Jesus, tá? E temos várias associações culturais aqui, na cultura chinesa, na cultura japonesa, com os peixes, né? Falando dessa prosperidade, dessa fartura. Um comportamento muito interessante desses animais e que me levou a entender que essa carta no relacionamento me falava de profundidade foi o fato deles terem um cuidado parental. Eles cuidam dos ovos, a maioria das espécies, né? A maioria dos peixes, né? Não vou falar a maioria, não vou generalizar, mas muitos peixes, machos inclusive, né? Responsabilidade dos machos de construir o ninho e cuidar dos seus ovos, das suas ovas, enquanto a fêmea vai embora, é dos machos. Inclusive, abanando a cauda para gerar oxigênio na água e esses ovos se desenvolverem com uma quantidade de oxigenação boa, para que eles se desenvolvam melhor. Então, foi um comportamento que me chamou a atenção, porque até então eu falava, um animal frio, vive na água, poxa, mas água traz a questão do sentimento. Tá, beleza, ok. Mas, né, é uma carta material, a gente tem um naipe aqui material. Poxa, não me fala nada. Mas aí comecei a estudar esse comportamento e eu vi, e comecei a entender nas minhas leituras que se tratava de um animal profundo, de um animal que trazia uma profundidade no relacionamento. Ressalvo quando eu vejo algumas combinações muito materialistas. Aí eu sei que o negócio, né, ou uma carta de afastamento, uma carta que fala, né, daquele gelo, daquela paralisação no relacionamento, de algo que não tem uma fluidez, mas é uma carta que me fala dessa profundidade, tá? E, gente, vou finalizar
com essa carta aqui, que apesar de não ser uma carta especificamente de animais, mas ela tem um cavalo, né? Outro animal domesticado pelo homem, outro animal que influenciou muitas civilizações a conquistarem, a dominarem terras, a criarem os seus impérios, tem uma importância econômica extremamente grande, né? E é um animal que traz em si a compreensão, que traz em si a devoção ao seu dono, ao seu tutor. Tem um outro nome, né? Na cavalaria eu esqueci o nome. Né? Nós temos a questão das cruzadas, das guerras que eles participaram, das conquistas. Então, é um animal que, para mim, dentro do curso de baralho cigano, também representa muito. Inclusive, essa aula do cavalo, eu tô pensando em liberar para vocês, tá? Mais pra frente, tá bom? Então, hoje no nosso vídeo, nós falamos um pouquinho do comportamento dos animais no baralho cigano. Se você ficar com dúvidas, pode comentar aqui que eu vou responder. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, principalmente para quem ama cartomancia, para quem ama animais. Dê aquele like, né? Deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, porque aí eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo, vou estar produzindo mais. Compartilhe, comente. E, gente, principal, ative o sininho, né? Faça o nosso canal crescer, faça o nosso canal ampliar, me ajuda a ajudar vocês, né? A publicar material, publicar conteúdo de interesse e que possa ajudar vocês a estudarem. E outra coisa, né? Não deixem de se inscrever no curso, ó. Aqui, meu Instagram. Então, se inscreva no meu curso do Baralho Cigano Animal. As aulas são super em conta. Vocês pagam por aula. Caso vocês queiram fechar o pacote todo, também estou oferecendo descontos. Então, vale super, super a pena. E vale a pena estudar, gente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente acrescenta. Principalmente para quem está trabalhando profissionalmente, né? Para quem quer agregar valor ao seu conteúdo. E quem participa de todos os encontros ganha certificado de participação no final. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar, sabem minhas redes sociais. E é isso. Beijinhos e até a próxima.